Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode até parecer contraintuitiva, mas é fundamental para construir qualquer coisa que a gente queira que dure. Estamos falando daquela diferença crucial entre amar todo mundo e formar uma aliança, uma parceria de verdade só com alguns. Acho que todo mundo já passou por isso, né? A gente sente um carinho de verdade por alguém, mas na hora de fazer algo junto, de construir um projeto, parece que as peças não se encaixam. E aí fica aquela pergunta no ar, que é a que vai guiar a nossa análise hoje. Será que só o amor é suficiente para garantir que uma parceria dê certo? Para investigar isso, a gente vai olhar para algumas histórias bem marcantes. E para começar a entender essa tensão, vamos direto para o encontro que, olha, tinha tudo para dar certo. Um cenário onde o amor estava ali, bem claro, mas, como a gente vai ver, uma aliança se provou impossível. Essa história é muito forte. O texto é claro. Diz que Jesus olhou para o jovem e o amou. Existia um afeto genuíno ali. Só que esse amor não impediu Jesus de apresentar o padrão, o custo para fazer parte daquilo. Ele não negociou os princípios dele só para manter o jovem por perto. E o mais interessante é que quando o jovem foi embora todo triste porque não queria pagar aquele preço, Jesus não foi atrás. O amor existia, sem dúvida, mas a aliança pedia um nível de comprometimento que o rapaz simplesmente não estava disposto a ter. E é aqui que está o ponto-chave. Essa frase resume tudo de uma forma brilhante. Sabe, o amor acolhe, sem condições. Mas a construção de algo maior, seja o reino, seja qualquer projeto com um propósito, isso exige sacrifício, exige renúncia. Amar alguém não quer dizer que a gente tenha que baixar o padrão para poder formar uma parceria de verdade. Bom, se o primeiro caso foi sobre alguém de fora que não quis entrar, o nosso próximo exemplo é talvez ainda mais complicado, porque agora a gente vai falar de alguém que já estava dentro, bem perto do centro, inclusive. E isso nos ensina uma lição valiosa. Estar perto, ser incluído, nem sempre é garantia de lealdade. Pensa bem, Judas estava ali, no círculo mais próximo. Ele andou com Jesus, recebeu autoridade, viu e participou de milagres. A Bíblia diz que Jesus amou os seus até o fim, e isso, claro, incluía o Judas. Chegou ao ponto de lavar os pés da pessoa que ia traí-lo. Mas mesmo com tudo isso, Jesus nunca entregou o futuro da igreja nas mãos dele. E por que não? Simplesmente porque, apesar de toda a proximidade, de todo o amor, o coração do Judas nunca foi de fato transformado. E essa frase aqui é um baita alerta. A unção, a posição, o cargo, sabe? A autoridade que a gente vê por fora, nada disso garante que houve uma conversão por dentro, um alinhamento de caráter. E olha, sem esse alinhamento, uma aliança de verdade não só é impossível, como pode ser até perigosa. Ok, vamos avançar um pouco na história e olhar agora para o apóstolo Paulo. O exemplo dele nos mostra uma coisa que, querendo ou não, acontece em qualquer jornada. Parcerias acabam e a missão? A missão precisa continuar, mesmo quando algumas pessoas decidem desistir no meio do caminho. Demas era um cooperador de Paulo, alguém que estava ali com acesso total ao coração da missão. Mas, como o próprio Paulo escreve, Demas o abandonou porque amou o presente século. O mais impressionante aqui é a reação de Paulo, a maturidade dele. Ele não fica amaldiçoando Demas, não perde tempo e energia ainda atrás de quem quis sair. Ele simplesmente constata o fato e, bom, segue em frente com quem continuou fiel ao chamado. E essa é a lição de ouro aqui. A missão, o propósito, a visão, tudo isso é muito maior do que uma pessoa só. A saída de alguém não pode de jeito nenhum paralisar o trabalho de quem continua comprometido. Tudo bem, a gente já viu exemplos do que pode dar errado. Mas e quando dá certo? Como é uma aliança que funciona de verdade? Agora, vamos virar a chave e olhar para um dos modelos mais incríveis de parceria que a gente encontra. A relação entre Paulo e Timóteo, que ele chamava de verdadeiro filho na fé. O que é que fazia a relação de Paulo e Timóteo ser tão forte e tão eficaz? Não era só uma questão de gostar um do outro. O Timóteo tinha um caráter que já tinha sido provado, um coração alinhado com o de Paulo e, muito importante, um espírito ensinável. Ele não estava ali para competir, ele estava ali para servir junto. E o resultado disso tudo? Confiança total. Paulo podia entregar as missões mais críticas na mão de Timóteo, tranquilo, porque sabia que ele ia fazer com a mesma fidelidade. No fim das contas, o objetivo de construir alianças saudáveis não é achar estrelas, gente brilhante para uma performance que dura pouco. É sobre encontrar gente fiel, que vai garantir a continuidade, o ligado. Ou seja, é sobre formar sucessores.
Beleza, agora que a gente passou por esses exemplos, vamos extrair o princípio por trás de tudo isso. Vamos definir de uma vez por todas esses dois conceitos que a gente tem falado até agora. A diferença fundamental entre amar e construir. Pensa assim, de um lado, a gente tem o amar, que é algo que se expande, que alcança todo mundo. Do outro, a gente tem o construir, que exige foco, exige alinhamento. Só de olhar já dá para ver que são duas dinâmicas bem diferentes, né? Vamos entrar nos detalhes. Olha que interessante esse detalhamento. Amar é um mandamento. É para todo mundo, sem exceção. Já construir é uma responsabilidade. A gente precisa escolher com sabedoria com quem vai se aliar. O amor funciona na base da graça, é incondicional. A construção funciona na base da fidelidade. Precisa de confiança e de caráter provado dos dois lados. E talvez o ponto mais crucial seja este. O amor não exige maturidade de quem é amado, mas para construir algo sólido, algo que dure, a maturidade é indispensável. Tá, mas e aí? Por que essa diferença é tão importante? Por que a gente passou esse tempo todo separando o que é amar do que é construir? Porque, no fundo, confundir essas duas coisas não é só um erro de conceito. É algo que pode, de verdade, comprometer a saúde e o futuro de qualquer projeto, de qualquer organização. Essa frase aqui resume perfeitamente o perigo. Pastoreio, ou seja, o cuidado, é como o amor, é para todo mundo. Mas sociedade, a parceria, isso é como construir, exige alinhamento, confiança, fidelidade. O problema acontece quando a gente dá responsabilidade de construção para alguém que, na verdade, só precisa de cuidado, ou quando a gente trata um parceiro estratégico como se ele não precisasse estar alinhado. Aí, a estrutura inteira começa a adoecer. E é com essa reflexão que a gente encerra. Na nossa vida, nas nossas equipes, nas nossas comunidades, onde será que a gente está confundindo essas duas coisas? Onde a gente precisa amar de forma mais livre e, ao mesmo tempo, ser mais sábio, mais seletivo na hora de construir? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para ter relações muito mais saudáveis e projetos que, de fato, duram.